Alô, alô, estamos aqui com o Bruno Torturra, dispensa apresentações. Quem E quiser, aí? inclusive conhecer melhor o Bruno, já tem um telefonema muito longo com ele, aqui na época que o Bolsonaro, veja só, não era uma realidade, ainda era quase uma realidade. É, Já era meio realidade, né, Bruno? Já tava, a gente até, acho que se eu me lembro bem, ali a gente já meio considerava ele eleito até. Não sei se é, você se lembra. eu lembro sim. Lembro bem. Foi no E meio aí, como que daquele você ano tá? louco. Acabei de fazer essa pergunta, queria que você contasse, repetisse assim a resposta, né? Porque você falou até que estava pensando em trabalhar menos, está trabalhando mais nesse período. Eu tô muito mais ocupado nisso, né? Assim, eu achei que a quarentena, entre todas as coisas ruins dela, uma coisa que poderia ser pelo menos um lado, entre grandes aspas, positivo, ia ser que eu ia ter mais tempo para descansar, ler, assistir mais filmes e ficar um pouco mais introspectivo. E isso não Uhum. está acontecendo. Eu tô lendo muito menos do que eu lia em tempos mais normais, eu durmo muito pouco, e eu tô muito enfiado no trabalho. Eu tenho Sim, feito muita reunião, muita conversa, tenho tentado produzir mais os boletins, tentado fazer mais entrevistas do que o normal. E o Greg News, que também faço. À distância, ele também impõe um outro ritmo. sim, saiu E primeiro essa sexta, né? saiu ontem o primeiro, a gente tá fazendo essa conversa no sábado, né? Isso. E fora isso, é, tem assim, ocupa a nossa cabeça, né? Sim. Parece que eu não paro de pensar nessa realidade que se impôs e que de algum jeito o mundo antes ele fica meio abstrato já, assim, é esquisito, né? É muito Muda tudo esquisito. muito rápido, é. E eu acho que o pior lado é que a gente meio que. Você vai se informando das situações nos outros países, né? E você vê meio a situação. Você já vê onde está o futuro, né? Tipo, você olha pra Itália e fala, É, se for pensado assim, vai acontecer isso. Se você pensar que nem na Coreia, aí você já começa a ver os Estados Unidos muito. Porque lá não tem. A gente vai chegar nesse ponto, né? Das subnotificações. é. Mas, Bruno, a principal pergunta que eu ia te falar, né? Você tá fazendo a cobertura e imagino que tá acompanhando muitas coberturas, né? Eu queria saber se você já. Se é cedo ainda, a sua avaliação, né? De como que a imprensa tá se comportando Nessa nesse pandemia. período, é. Olha, é uma resposta difícil de dar, porque assim, antes de mais nada, é importante frisar que na falta de um presidente minimamente lúcido e responsável, a imprensa está fazendo um serviço absolutamente fundamental de liderança no sentido de instruções de segurança, de saúde pública. Então isso é Sim. um serviço público que é totalmente imprescindível e a gente tem que dar os parabéns para os jornalistas de massa, para as pessoas que estão fazendo isso no broadcast mesmo, na TV Globo, na Folha de São Paulo, para quem tem voz no rádio e está fazendo isso de maneira responsável. Outra coisa que eu acho que é um aspecto que me preocupa bastante como um repórter e amigo de muitos repórteres, que eu acho que é o seguinte: é, a gente não está conseguindo reportar pelo simples fato de que um repórter em casa não funciona tão bem, Sim. né? E acho que a pauta mais importante do Brasil hoje, dado que o governo federal agora nitidamente está tentando não simplesmente falar que a pandemia não é uma coisa grave, mas que possivelmente agora vai querer mascarar a verdadeira dimensão dela nos hospitais, eu acho que a gente está precisando urgentemente de cobertura em loco. A gente precisa ver os hospitais. A gente precisa saber dos enfermeiros, precisa saber dos médicos, precisa falar com os pacientes. E por enquanto, a gente só tem relatos anedóticos. A gente só tem meia dúzia de vídeo que vaza, alguém que perdeu um parente que vai no Twitter. E eu Uhum. acho que se eu tiver que fazer uma sugestão para a imprensa, e isso é algo que é meio urgente, é que os repórteres que não podem ir aos hospitais de fato, a gente seja mais criativo na hora de estabelecer fontes e apuração. A gente precisa estabelecer as fontes por telefone, saber os enfermeiros que podem funcionar como repórteres em loco, e a gente tem que achar um jeito de consolidar os dados de mortes é, rapidamente.
A gente não Sim, vai poder se dar o luxo de esperar isso passar para depois fazer um documentário e uma grande reportagem na revista Piauí da subnotificação. Porque sim, se a gente conseguir reportar isso em tempo real, também é uma das melhores formas de salvar vidas. sim, Porque, infelizmente, as pessoas precisam entender que isso é real e que é grave e que as pessoas precisam ficar em casa e tomar os cuidados necessários com a própria saúde e com a saúde da sociedade. Então, eu estou muito preocupado que a forma tradicional de cobertura que a gente tem, que é o repórter que vai a campo, não está sendo possível de ser feita, né? Agora. Eu acho sim. isso um pouco preocupante. Engraçado, quando você falou isso, eu já imaginei talvez uma volta da força do celular, né? Voltar a ser uma. Ah, sim. E justamente assim, quem vai dar esses informes não vão ser jornalistas, né? Vão ser médicos, vão ser pacientes. Mas o Talvez um. trabalho do jornalista, na hora, é seguir fazendo o que ele faz. Quer dizer, pega essa informação que você não teve acesso imediato, mas você consegue checar ela com outras pessoas, você bate esse vídeo, você liga na diretoria do Sim, hospital, você liga para o Ministério da Saúde, você fica no telefone resolvendo isso. E você cruza dados anedóticos e começa a estabelecer um padrão do que está acontecendo. Porque sim. eu, pelo menos, já estou recebendo uns vídeos em WhatsApp que eu não sei como confiar, sabe? Uhum. Vídeo de Imagina. necrotério, sabe? Eu vi um vídeo horrível hoje, fiquei super mal de ver. Mas eu não sei se ele é verdade. Eu tenho uma voz em off falando, eu tô aqui no necrotério de não sei quando, ontem teve 100 corpos. Pode ser mentira, pode ser de outra data, eu não sei. E esse é um trabalho que a gente, como jornalista, vai ter que ser criativo, né? Sim. Agora, tem um aspecto que eu também acho, né, que é tão difícil isso, porque muitos repórteres foram mandados para casa, né? Eles estão em home office. E, cara, ontem eu tô falando isso porque ontem eu fiquei comovido mesmo. Eu vi eu não sei como chama o programa que o Marcelo Lins da Globo News faz, que é um Aham. ótimo repórter, é um ótimo âncora. E ele Isso fez aí também. ele é muito bom. E ele fez um programa com o Guga Chakra, que estava em Nova York, e com o Fernando. Esqueci o sobrenome dele. É Casar, acho, algo assim, que é um correspondente deles na Espanha. Sim. E a coisa que mais me comoveu é que assim, o cara reportando, falando de como é que as coisas estão, ele estava em casa com o filho dele há 20 dias. Ele estava sem sono, ele estava na madrugada falando, com uma olheira mesmo, e a Uhum. mulher dele é uma médica de UTI. Nossa. Então, assim, É a isso tá fonte dele. é a fonte dele, mas é o medo dele, é a ansiedade dele, é a louça dele, é tudo isso. Então, quando um repórter, além de não ir para a rua, tem que ficar em casa com toda a sua vida pessoal ameaçada, sem o apoio da própria família, tendo que cuidar do filho, tendo que fazer todas as tarefas, né? É, é mais difícil reportar, né? É mais difícil você passar o dia no telefone tentando checar coisas, se o seu filho está com medo, se a sua mulher está no hospital, ou se os seus Aham. pais estão longe de você. Então tem uma queda no nível de apuração, que é a queda psicológica também, né? Sim. Que é a queda do eu tô sem tempo para fazer isso, né? É, Eu o, tô com a cabeça tomada, o né? próprio choro do Guga Chakra esses dias foi muito isso. Foi tipo assim, Foi ao, totalmente isso. ao vivo você tendo uma noção do que vai acontecer, né? E É, agora, esse caso que você falou, relatou já é o durante, né? É pior ainda. durante. E o cara não chorou, mas ele estava claramente abalado. Sim, Você via no semblante dele e foi muito solidário. E aí eu acho que tem uma dimensão disso que é super importante. Eu acho que o choro do Guga Chakra, assim, em tese, nos Uhum. manuais, um jornalista precisa ser frio e objetivo, né? Ele tem Sim, que apresentar os dados, ele tem que se ater aos fatos e tal, e a vida pessoal dele ele tá fora. Mas essa subjetividade, agora, eu acho que ela é uma das maiores coisas objetivas que tem a ser falada hoje em dia total, no mundo todo. total. Quer dizer, o choro do Guga Chakra é uma reportagem, sabe? É falando assim, Uhum. é assim que a gente se sente, é isso que acontece quando você tranca uma cidade ou quando você tem que entrar num módulo de pandemia, né? E eu acho que o Brasil, assim, a gente está com uma situação muito perigosa, porque pela essa absoluta falta de liderança, que a gente tem a pessoa
que tem o microfone mais forte do país, que é o presidente, ele está sendo um desinformador e uma pessoa que autorizou grande parte do país a relaxar. E eu acho que o fato da gente ter tanta gente no Brasil pensando se é ou não realidade isso, querendo focar na economia, no próprio emprego, rindo da situação, eu acho que a gente não vai ter uma janela super importante, que é a da calma até o pânico. Você tem uma janela super importante que é a hora que você tem que ficar lúcido. Uhum. E eu acho que a gente está perdendo o tempo de lucidez. Eu acho que a gente vai dar negação ao pânico, Sem essa transição. meio que sem escala, sabe? A gente vai direto de pular de um para o outro. E acho que a imprensa também, retornando a esse nosso tema de hoje, eu também é uma outra, não é crítica, né? Mas acho que é uma sugestão que eu teria se eu fosse o diretor de redação da Globo News ou da Folha Uhum. de São Paulo. Eu ia quebrar o meu manual um pouco e eu ia falar: tirem o microfone da cara do presidente. Uhum. Para de repercutir. Isso aí não interessa. Porque eu acho que, literalmente, tá? Eu acho que dar o microfone para o Bolsonaro hoje não tem diferença de dar um microfone para um imbecil no meio da rua que tá falando que isso é só uma gripe. Total, Porque total. ele tá agindo contra a saúde pública, então eu acho que também é um pouco irresponsável botar isso em público como se o cargo dele fosse o suficiente para que a desinformação fosse espalhada. Sim, Eu acho que a gente tem que responsabilizar isso depois que isso acabar. isso é. Aí a gente vai cobrar. A gente cobra, a gente processa, a gente prende ele, a gente faz impeachment, a imprensa tem que espinafrar. Mas agora é hora de ter consciência pública de falar desinformação não pode ser espalhada. Pode, e aí pode ser da boca de um imbecil no meio da rua, de um pastor evangélico picareta ou do próprio presidente, sabe? Uhum. Agora de desligar o microfone, tira a câmera da frente dele e reserva o espaço para gente séria, para médico, para os governadores, para os cientistas, para os enfermeiros, para as vítimas, para, enfim. O que a gente está interessado no que o Roberto Justus acha? Foda-se o Roberto Justus, ele que fica com a rede social dele, sabe? Total. É muito isso. É muito isso. É muito. É exatamente o que você falou, né? Tipo, é muito manual. Ó, agora a palavra do presidente. Tipo, é muito. Não se perde essa coisa da instituição nunca, né? Tipo, se mantém muito rigoroso. É engraçado, porque agora eu lembrei de um caso. Uma vez eu tava aqui em Ribeirão, acho que o Temer veio aqui. Eu fui fazer uma cobertura e o Meirelles ia estar mais tarde no mesmo evento. E ele não era mais ministro. Uhum. E ele era, acho que meio pré-candidato ainda, não era candidato, eu não lembro se ele era candidato ainda. E aí eu lembro que eu sugeri, eu fui lá pautado pra cobrir o que o Temer ia falar, falou nada Uhum. com nada, aliás. E aí eu sugeri assim, vamos ver o que o Meirelles fala aí mais tarde. E o cara falou, não interessa, ele não é nada. Aí eu fiquei pensando, caramba, é o cargo mesmo. Se ele fosse ministro, talvez o cara falaria, pô, não, faz a pauta aí. Claro, vamos fazer a Porque, capa aí com eu o fiquei ministro. pensando isso, é muito formal, né? Muito formal ainda, né? É muito formal e numa hora de pandemia, é isso que é muito louco. É uma hora de exceção, tudo está em suspenso agora. Uhum. E a gente tem que pensar uma outra coisa, né? O Bolsonaro ele está se preparando para decretar estado de defesa, né? Que, Total. para quem não sabe, ele tem autonomia sozinho para fazer isso, ele não precisa de aprovação do Congresso Nacional. Para o estado de sítio ele precisa, mas para o de defesa não. E o Que é isso? estado de defesa é um estado já bastante militarizado, em que uma série de direitos eles são suspensos, inclusive o sigilo de comunicação e partes da liberdade de imprensa mesmo. Uau. Então, assim, a gente já está falando de uma situação completamente atípica em que os manuais são rasgados na própria lei. Então, assim, o manual de redação tem que ser um pouco rasgado também em nome de um bem maior, em nome do sentido que está por trás da função da imprensa. Que ela não é seguir normas, mas ela atender ao público com a melhor informação possível. Uhum. E hoje, na minha opinião, a melhor informação possível é desligar o microfone do presidente, objetivamente falando. É. Porque daqui a pouco é o presidente que vai poder, em parte, desligar o microfone da imprensa. Entendeu? Caramba, E eu assim, não e sabia disso, os. não.
e o estado de defesa, que ele pode decretar unilateralmente, tá? Ele pode avisar amanhã que a gente está em estado de defesa, quebra o sigilo de comunicação. Então, eles podem, assim, em tese, espionar as nossas mensagens, nossos telefonemas, entendeu? Você sabe se mexe em alguma questão de prisão? De quê? Desculpa. Esse estado de segurança pode prender gente sem processo? Chega nesse Então, limite? eu não sei exatamente, eu posso até pesquisar para você aqui, que eu estava lendo sobre isso ontem. Eu sei que o de estado de sítio, com certeza. Estado Uhum. de sítio, você pode fazer busca e apreensão na casa das pessoas sem um mandato. Você pode prender pessoas fora de cadeia, sem ter julgamento. Você pode recolher pessoas em campos de concentração, em casas, em lugar secreto, em porão. Eu não sei de defesa em que nível isso chega, mas uma série de liberdades são certamente muito revogadas, né? O estado de sítio precisa de aprovação prévia do Congresso Nacional. Por isso que ele é mais Mas forte, né? mas o Tese. de defesa não. Então eu tenho que ficar de olho nisso. Deixa eu só ver aqui para você, Beleza. para não falar besteira. Não, Que o Panúzio ontem falou disso, o Fábio Panúzio. enquanto você olha, acho que eu já vou meio que preparando uma questão que eu tô pensando aqui, que Diga lá. a gente começou elogiando justamente a cobertura da imprensa nesse sentido. E aí é muito difícil não relembrar da eleição, né? Uma crítica que a gente fez ali na época, que eu lembro, era assim, como que é impossível desestabilizar o Bolsonaro, né? Se faz muita. Eu lembro que na época estavam saindo várias matérias, ó, o cara é corrupto, ó, tem uma Uhum. questão aí da casa, já tinha todos os indícios, né, de, ó, é mais um, pra usar o jargão, assim, é mais um político corrupto aí que tá vindo aí, tal. Sim. E não se conseguia estabelecer uma força narrativa, né, um viés, tipo, ó, isso aqui é grave, é grave. Só se tinham os fatos da mesma maneira que tinha, sei lá, o Lula tá preso, o Haddad tem os seus problemas, tinha essa coisa, né? E a imprensa conseguiu muito rapidamente, especialmente a Globo, criar o viés, criar a narrativa, oh, isso é muito sério, fique em casa, ao mesmo Uhum. tempo que eles ainda não desligaram o microfone do presidente, mas eles estão contrapondo mais o que ele Com fala, certeza. mas ao mesmo tempo ainda não tem justamente isso que a gente estava falando, que é esse calor, né? Essa quebra total de manual, que seria dar um calor, tipo, olha, gente, é muito grave, é para 6 meses, sabe? Tem essa dificuldade também, até porque eu acho que é muito difícil manchetar isso, né? Manchetar o choro do Guga Chakra, né? É Mas, difícil. É mas difícil. dá essa emoção, né? Eu acho que isso ainda não tem, né? Não tem. É difícil injustiça à imprensa. É difícil que a imprensa reporte coisas que ainda não aconteceram. Uhum, Também isso é bem contra-intuitivo para o repórter, porque é o seguinte: a imprensa ainda não pode falar dos milhões de mortos, das centenas de milhares de mortos, porque eles não estão mortos ainda, né? uhum. Então a gente noticia sempre o que já aconteceu, né? E as previsões é algo muito desconfortável de você colocar uma previsão trágica na capa de um jornal, quando literalmente você tem outras implicações disso. As pessoas não querem provocar pânico na sociedade. Uma manchete mal feita ou exagerada, ela pode de fato prejudicar outras pessoas, economia, que também é uma preocupação, óbvio que é. Mas eu não sei te responder isso objetivamente, assim. Não sei. Mas eu acho que existe sim não digo uma cautela, é um estado de negação quase. É difícil para o ser humano, ainda mais depois de tantas décadas que a gente passou, né, mais de um século assim, sem enfrentar algo parecido, a gente não acredita que é real. Sim. O Brasil nunca teve assim na sua memória viva, né, algo semelhante a isso. Um número muito grande de mortos, um sistema de saúde literalmente sobrecarregado por uma só doença, né? Então é muito complicado. Uhum. Mas eu volto a dizer, assim, eu acho que o principal problema que a gente tem no Brasil hoje não é a pandemia, é o Bolsonaro. É o Bolsonaro. Total. Porque, sem dúvida, uma pandemia é uma coisa muito grave, ela tem mil implicações, mas na hora em que o microfone mais poderoso do Brasil ele
ele é um agente principal de desinformação, né? A gente não está falando de uma rede de fake news, a gente não está falando de uma emissora de TV, a gente não está falando de um pastor evangélico, de um empresário, a gente está falando do Poder Executivo, do Ministério da Economia, do próprio Ministro da Saúde hoje, que capitulou completamente para a narrativa de interesse do Bolsonaro. A gente está Sim. falando de algo que... Semanas mudou tudo, né? E é algo que as pessoas querem ouvir. Porque também tem isso, né, Vinícius? Tipo, é Ah, muito sim, é difícil... confortável, né? É difícil ficar em casa. É difícil não ir trabalhar se você depende do dinheiro daquela semana, se você não tem nenhum recurso para pagar os seus mantimentos. E se a sua identidade ela tá ligada nesse cara, se você votou no Bolsonaro acreditando numa ideia de um Brasil grande, de um Brasil que esse cara ia ser o guia. E é muito Até de uma complicado vida melhor, né? de uma vida melhor e assim, e como é que você vai falar mesmo assim para uma quantidade milhões de brasileiros que vivem do dia a dia, que, sabe, dando recomendações de classe média alta, sabe? Tipo, Sim. fique em casa, não vai trabalhar. Tipo, como assim eu não vou trabalhar? E era trabalho do presidente explicar para as pessoas que, em nome do patriotismo que ele diz representar, é hora de não trabalhar e fica calmo porque vai cair um cheque na sua conta no dia 5. Entendeu? Sim. Fica calmo que você não tem que pagar a conta de luz esse mês. Fica calmo que o seu aluguel você não vai ser despejado. Fica calmo que a gente não vai deixar o seu patrão te demitir nos próximos 2 meses. A gente vai dar um jeito nisso. É ele que tinha que tranquilizar as pessoas minimamente. É o ministério dele que tinha que tomar uma atitude racional numa hora dessa. Então, eu acho que o papel da imprensa, que novamente não é intuitivo para a imprensa fazer isso, era se colocar assim frontalmente contra a difusão dessas informações. Sim. Não só um contraponto, não é checar o presidente, é tirar a plataforma dele, Sim. é tirar o megafone dele. E aí, no segundo passo, acho que a coisa mais difícil é justamente mudar o ponto de vista, né? Porque já não existe esse ponto de vista antes, né? Então, é uma questão meio que, tipo, já não era cuidada, né? Quem tava sem voz já estava sem voz, né? Na mídia, de uma forma É, geral. é difícil pra É caralho. A muito gente tem difícil. só agora as redes sociais, a internet, a gente faz o que pode. E, e aí, assim, a minha preocupação, na verdade, também não é um comentário muito fácil de fazer, porque ele é meio triste, mas eu fico vendo a Espanha, a Itália, Estados Unidos, né, os números subindo rapidamente. Isso não é o nosso futuro, porque a gente é o Brasil, a gente não é a Espanha, cara. Exato. A gente não é os Estados Unidos, a gente tem uma população que já vive numa infraestrutura social, de proteção social, de saneamento básico, de moradia, de alimentação, de informação, de educação, absolutamente mais precária do que esses países, que Exato. mesmo atrasados, estão tomando ações muito mais decisivas. Você vê o prefeito de Milão, que fez uma cagada homérica na cidade dele, se desculpando, falando que ele errou. Quando que você acha que o presidente Bolsonaro vai se desculpar por alguma coisa? Eu tenho certeza que Nunca. não. E assim, e quando você acha que aqui a gente vai conseguir fazer algo que a Espanha está fazendo, por exemplo, que é pegar todos os hospitais particulares e estatizar numa fila única de respiradores e de UTI? Quando que você acha que a classe média brasileira vai admitir ver que ela não tem leito porque tem uma pessoa pobre no leito dela? É. Entendeu? Essa cultura é algo que ainda não foi testada nessa pandemia. Ainda não aconteceu a pandemia de Covid num país com uma desigualdade econômica, mas uma desigualdade de percepção de status tão diferente quanto a gente tem aqui, tão absurda quanto a que a gente tem aqui, melhor falando. Sim. Então eu temo que o futuro que a gente vê na Itália e nos Estados Unidos Não é vai um se repetir. futuro luminoso perto do que a gente vai ver aqui de verdade. É uma versão otimista do que vai acontecer no Brasil. É o melhor cenário possível que a gente vire em Nova York. Que a gente tenha
caminhão frigorífico cuidando dos corpos e não simplesmente esses corpos desaparecendo por ação do governo federal, Sim. sabe? E de subnotificação real, sabe? E de coisas que eu acho que estão se encaminhando para acontecer caso, e aí sim o papel da imprensa vai ser fundamental, caso a gente não se organize para que essas informações não sejam suprimidas em tempo real. Novamente, não Uhum. adianta fazer uma comissão da É Verdade daqui a 5 anos sobre isso, é muito tarde. Mas também, assim, de outros atores políticos conseguirem tomar a rédea e assumir a liderança que o presidente abdicou. Então, assim, não preciso nem falar para você, mas assim, eu acho o Dória, por exemplo, um cara abjeto, um Não, político abjeto, um cara que eu espero que a carreira dele seja encerrada na próxima eleição, mas ele é um cara que hoje em dia ele é um contraponto necessário no Brasil. não é. Acho Assim, que não as tem. atitudes, é, Acho que ninguém tem dúvida de quem é Witzel ou Dória, políticos que mais do que nas suas competências são completamente questionáveis, para ficar uma palavra suave, é. mas eles não são só o que eles são, como que fala? Cabos eleitorais do Bolsonaro, né? Eles surfaram na onda, eles são, tipo, eles são É. eles são responsáveis em uma parte, né? Não, eles foram Eles eleitos, ajudaram e foram ajudados. eles ajudaram, foram ajudados, eles fazem parte da mesma onda. Mas isso, assim, ver o Witzel agindo, ainda timidamente, tá? Eu acho que o Dória, na verdade, ele é um cara super atrasado. Ele devia ter feito o que ele tá fazendo hoje há um mês, cara. É, Porque a gente tinha a vantagem, teve a vantagem que a gente jogou fora de ver a onda vindo. A gente podia ter se preparado e não seguido o mau exemplo da Itália e da cara, teve o Europa. carnaval no meio, né? Eu Teve o fico pensando carnaval no nisso. meio. A gente deu sorte que o carnaval não bateu uma semana depois, mas tipo, tudo bem, isso é outro assunto. Mas assim, o que prova assim é que o Dória, o Witzel e esses políticos nojentos, eles ainda estão num grau de realidade mínimo. Sim. Isso só prova, na verdade, que o Bolsonaro é o pior dos bolsonaristas, cara. O Bolsonaro, ele tá abaixo da linha da humanidade mesmo, assim. Ele é um cara que... O Dória é um cara que tá mais preocupado com a vida das pessoas. O Witzel, que é um político escancarado, ele é um cara que tá tentando diminuir o número de mortos. Sim. O Bolsonaro acabou de falar que ele não acredita no número de mortos do Brasil, que ele acha que é fraude. Ele acha que não tem mortos. Ele já inventou esse termo sobre notificação, né? E isso vai pegar, cara. Vai pegar, porque a gente tá Vai tentando emplacar pegar. que é sub, né? Eles já estão muito Isso vai alinhadinhos, né? pegar. Ele é muito desesperador ver isso. É muito desesperador. É muito. E para quem trabalha com informação, como a gente, né? É, é no nosso métier, né? Assim, a gente dedica a vida para que essas coisas não sejam possíveis. Sim. E vem o cara que tem o melhor microfone do Brasil, a E, voz. e assim, assim como é difícil, acho que uma manchete ou uma série de notícias passar alguma emoção, é muito difícil você. Assim, eu lembro que eu fiquei acho que quase um ano sem fazer podcast, eu acho que é isso. E aí, mas numa das últimas edições, assim, era o começo de 2019, a gente tava nesse debate, né? Pô, chama de fascismo, chama de nazista. Que é isso que tá acontecendo no Brasil, né? Qual que é Uhum. o nome? É um novo nome? É parecido? É pior, né? Por que não É, pode ser pior? Por que a gente vai é, ter esse receio de falar nesse termo? Aí eu fico pensando que talvez pra gente seja não fácil falar ou fácil enxergar, mas pro jornalismo que, que usa todos esses critérios que a gente estava mencionando lá no começo, pô, se o cara é ministro, eu ponho o microfone nele, se ele não é, ele pode escrever uma coluna, sei lá. Que tem todas essas formalidades, né? Para ela nomear as coisas, dar um nome para as coisas, demora muito. E, e mesmo encontrar mais do que uma análise ideológica, ou tipo, a gente tem essa sensação. Eu acho que já dá para começar a juntar uns fatos que viram uma matéria, né? Tipo,
a perseguição à imprensa, nesses meses todos que são posteriores a uma crise onde a imprensa vai ser fundamental. É, E mesmo essa questão de já inventar um termo que vai sobrepor ao termo de subnotificação. E tem mais elementos, assim, eu não sei se eu vou conseguir elencar todos, mas, tipo, até essa questão que você levantou de existir uma lei unilateral que pode fechar um pouco as liberdades de imprensa e de locomoção também, parece, né? é, é. É tipo, tá dado, né? Tipo, eu acho que Tá quando se dado. chama mais de projeto não é um exagero mesmo, há muito tempo, e agora tá muito Tá, gritante. tá na cara de todo mundo. E assim, eu acho que tem uma. Eu tô muito. Assim, como é que eu explico isso? Eu tô detestando, eu tô ficando realmente puto, assim, com as pessoas que ficam falando, não podemos começar com um alarmismo. Como se alarmismo fosse uma ideologia. Mas alarme existe. E alarme serve para uma coisa bem específica, que é para salvar vida. Uhum. Alarme mesmo. Eles tocam quando a casa começou a pegar fogo, que é para você sair, para você entender que ela tá em chamas. Então, assim, o que eu acho que a gente ainda hesita muito é, é em aceitar o alarme. Eu falo assim, o alarme está tocando sobre o fascismo bolsonarista, sobre o nazismo bolsonarista, sobre essa versão que esses termos eles às vezes explicam e às vezes não explicam, mas Sim. talvez menos importante do que o termo seja a expressão mesmo, seja o fato de como isso está sendo já colocado na cara de todo mundo. E aí a gente fica demandando um tipo de prova, um tipo de esclarecimento histórico Que não que só a existe, né? história, que só a história é capaz de Exato. fornecer. A gente só vai saber do resultado disso daqui a 20, 30 anos. Mas o que a gente sabe hoje mesmo é que o Bolsonaro nunca deu nenhum sinal oposto de ser um fascista. Ele só faz coisas que manifestam restrição democrática, morte, ocultação de informação, restrição de direitos, É, mentira, crueldade, apologia de criminosos e torturadores e ditadores e tal. E, tipo, isso é só o que ele fez, ele foi eleito assim. sim. Então a gente ainda fica tratando ele de presidente, de direita, de ala ideológica, de núcleo olavista, quando na verdade, se você olhar minimamente de Isso aí já cima, virou pó, né? o quadro é muito claro. É um quadro mórbido. É um quadro de um governo que existe em torno de um culto, seja ele consciente ou inconsciente, um culto à morte. Ele é Eu, absolutamente fascinado com a morte. eu Ele só acredito, fala disso. eu acredito que é muito consciente porque eu acho que o mais chocante disso é que aquela entrevista dele lá dos anos 90 vai virar realidade, assim, talvez. Muito Aquele, inocente vai morrer, né? aquele número, 30 mil pessoas. aquele número vai ficar real, de alguma forma. Eu não Vai sei, ficar né? muito maior do que 30 Eu mil, espero. Vinícius. A gente vai, infelizmente, vai ter que ser mais de 30 mil, porque, infelizmente, Hum, ninguém queria isso, mas o Bolsonaro, ele tá realizando uma tara dele. E hum, aí eu acho mesmo, assim, que, tipo, você sabe que eu falo muito disso no boletim e tal, mas acho que a sim, gente entrou num lugar já no mundo e que é típico dos fascismos, né? Aí é bom colocar o plural, né? Tipo, do mesmo jeito que tem muitas esquerdas, possivelmente tem muitos fascismos sim. também. E acho que o jeito mais historicamente mais correto de entender o fascismo, ele nunca foi a análise econômica e política. Ele sempre foi a análise psicológica, se você reparar. Foram os psicanalistas e os filósofos que deram as melhores interpretações do que o fascismo era. Do componente suicida, da dissolução do ego em torno de um líder demagogo e tal. Uhum, E eu acho isso literalmente. Eu acho que o bolsonarismo ele é um fenômeno psíquico coletivo em que o Bolsonaro é a expressão mais bem acabada disso, e por isso que nada cola nele, por isso que a gente não consegue acusar ele de corrupto e ter feito, ou acusar de cúmplice de assassinato e ter feito, ou acusar ele de incompetente, de vagabundo, de qualquer outra coisa, porque não é isso que ele vende na emoção da pessoa que vota nele. O que ele total. vende é a ideia de morte inconsciente, que assim, vamos acabar com esse mundo, isso aqui, tipo, não tá legal. Em vez de consertar, vamos encerrar, Ele vamos é o acabar, revolucionário, né? Essa fez que é bizarro, né? vamos acabar. Ele é um necro-revolucionário. Ele Exato. não é um cara que sonha um mundo melhor.
ele é um cara que quer destruir o mundo que existe, imperfeito do jeito que é. E aí, claro, isso se explica por questões sexuais, se explica pela burrice, pelo ressentimento dele, pela psicopatia de um militar que, no auge da ditadura militar, tinha o cara que fazia as execuções no porão como ídolo Sim. dele, o Ustra. O cara que era o torturador é o ídolo do Bolsonaro. Ele nunca fez uma camiseta do Médici. Ele fez a camiseta do Ustra, né? Isso já diz tudo o que você precisa saber do cara. Uhum. O voto do impeachment dele é um documento histórico, isso. Assim, o fato daquele voto dele no impeachment, ele não ter sido arrancado de lá a tapa ou preso, né? De Uhum. ter dedicado o voto da remoção de uma presidenta eleita sem crime de responsabilidade ao cara que torturou a turma dela, é um negócio assim, tava na cara de todo mundo. Sim. E o que eu acho mais bizarro, assim como tem essa figura que você explicou muito bem, psicológica dele, e que eu acho muito real, até porque esses tempos eu tava lendo junto com a minha namorada o Hobsbawm no. Qual que é? Pô, o que ele analisa do século XX, agora eu esqueci o nome do livro, o livro tá por aqui, Acho que é, é o Era dos A Era Extremos, dos né? Extremos. É. Era dos Extremos. E ele fala muito dessa figura que surgiu depois da Primeira Guerra, que era esse sujeito que foi pro front, viu horrores e voltou completamente Total, né? com a cabeça destruída e, tipo assim, voltou agressivo, voltou, tipo, mano. O Hitler, É, toda a vanguarda do Mussolini eram sim, isso, eram os traumatizados da Primeira Guerra Mundial e não. depois rejeitados pelo próprio povo. É até muito foda, porque o jeito que ele escreve, assim, é muito bem escrito, assim, é muito, tipo, ele faz toda a construção e fala assim, um nome que se encaixa nessa descrição. Aí 2 pontos, Adolf Hitler, né? Total. É muito bem Mussolini, mesma coisa. né? Mas aí tem essa figura, mas aí tem uma outra figura que eu queria discutir com você, que é tipo. Assim como o Bolsonaro não foi criticado da maneira que a gente gostaria quando ele fez esse voto, eu fico pensando muito na entrevista lá do Roda Viva com o Ciro Gomes, quando ele tentou explicar a ironia do valor da democracia, né? As pessoas, pô, mas você tá elogiando a Venezuela? Tipo assim. Aí ele, não, gente, eu tô fazendo uma ironia. Tipo assim, eu não tô falando que lá é bom, eu tô falando que aqui é pior quanto lá, né? Tipo, ainda tem uma negação. Eu não sei se são. Você acha que tem essa. Qual que é a psicologia dessa negação, assim? Qual que é a sua análise? Nossa, que difícil. Eu não sei, eu realmente não Porque sei. é Eu muito acho que angustiante ver o jornalista nesse papel, né? Tipo, de não esquecer um pouquinho o contraponto. Ah, vamos falar de Venezuela, de PT. Tipo, são assuntos de quase 10 anos atrás. De hoje, tipo, 5 pelo menos. eu sou um pouco preso nessa ideia. É uma ideia bastante simples, na verdade, que assim, eu acho que o problema é que o mundo das pessoas, né, ele é uma construção simbólica, ele não é uma construção objetiva. A gente não consegue lidar com a realidade como ela é. Ela é meio inatingível para um ser vivo como a gente que tem a linguagem como o mediador, né? Total. E a nossa linguagem, ela define o que a gente vê e mais do que isso, ela define como a gente compreende as coisas dentro de uma história. E aí, essas palavras, que no fundo são memes, né? Não meme no sentido de internet, mas o meme no sentido cultural, né? Uhum. Ideias que ganham uma reprodutibilidade própria dentro da cultura e da cabeça. A Venezuela, ela não é um país mais, né? Ela não é um governo, ela não é um povo. No Brasil, a Venezuela, ela é um, ela é um, ela é um monstro, ela é uma realidade, ela é um escudo, ela é um gatilho, ela é uma forma de ganhar um argumento ou de perder um argumento. Ela é um Sim. beco, né? E eu acho que a gente é cheio disso. A gente é cheio de palavras, conceitos, memes que vão construindo a nossa realidade. E um jornalista, por exemplo, que às vezes é muito obcecado com a Venezuela, eu acho que também ele é meio fixado em repercussão. Então ele também sabe que quando ele joga isso, É. é mais clique, é mais comentário. Eu não acho que ele faz isso de maneira consciente. Eu Uhum. acho que é uma resposta automática do tipo de recompensa que ele recebe quando ele
encurrala uma pessoa de esquerda com a Venezuela, assim, porque isso a, aí o assunto todo vai para um lugar simplista e que repercute e que dá audiência e que não obriga ninguém a rever nada, né? Você simplesmente encerra a questão. Sim. E eu acho que a gente tem muitos gatilhos. A Venezuela é um deles, mas a gente poderia enumerar uma lista aqui virtualmente infinita Ah, de sim. pequenos e grandes memes que produzem esse mesmo efeito, né? Não, porque aí é engraçado, até tem essa coisa, né? Tipo, tem o esvaziamento de qualquer visão à esquerda no que até que você falou no broadcasting, né? Na Globo nem se fala, né? Mas tipo, É, mesmo em outros veículos é muito chocante assim. E acho que agora a gente tá, não, quer dizer, chocante é exagero, mas porque não é novo. Mas agora, um caso que eu queria comentar com você, né? Até te adiantei isso, que é do. Por exemplo, o papel. É que é engraçado, acho que a pandemia talvez. Não sei se vai ter esse efeito que eles esperavam, né? A longo prazo, aí, que eu vejo como missão mais a longo prazo, que seria o papel da CNN, que é hum, essa figura dos debates completamente malucos que eles criam, né? Então você pega a Sabrina Fernandes, que tem tese, livro, tal, dedicada, e que a gente sabe que é séria, né? E aí você é, põe uma pessoa que tem para discutir com ela que é uma, acho que no caso lá era uma cubana que tá no Brasil, mas aí você dá um Google nela, tipo foto com o Sérgio Moro, foto com a Joyce Hasselman, e aí você já, é, putz, aí você percebe, aí a mulher, aí ela fala vários absurdos, os jornalistas da bancada que estão mediando a discussão não encaram aquilo como mentira. E, e assim, é esse é muito. só um exemplo prático, mas tipo assim, é toda a metodologia de discussão desse tipo de canal, né? E aí, essa expectativa nossa de, por exemplo, um debate mais, quer dizer, entrevistas melhores, né? Até que você falou, tipo, essa escapar dos memes, né? Tipo, quando vai para esse campo de discussão que não existe, é pior ainda, né? Tipo, tá indo mais pro buraco, parece. Não é debate, né? Não é. Ele é o antidebate. É muito maluco que isso é chamado de o grande guia debate. Assim, quando você coloca a racionalidade contra a irracionalidade. E eu não estou falando da Sabrina porque eu posso ser mais ou menos alinhado ao que ela pensa. Uhum, Eu estou falando de uma outra coisa. Isso seria possível de ser feito inverso. Era possível para um liberal razoável ou uma pessoa racional falando de economia e criticando a China e por do outro lado uma pessoa de esquerda completamente fora da casinha. E também não seria um debate. uhum. É, mas isso é algo que é triste ver isso chegar no Brasil já nessa hora, né, que isso já está sendo tão combatido nos Estados Unidos, que meio que inventou isso, né, Total. esse debate curto e tudo mais, isso prova algumas coisas, né, assim, a gente tá num mundo em que a opinião, ela precede a análise, e isso eu acho que é o maior problema que a gente criou nos últimos tempos. A pessoa parte de uma opinião e a partir disso ela cria uma argumentação para se manter com a opinião, né? Quando na verdade desejaria-se que fosse o oposto e para isso que um debate serve. E quando Uhum. você põe uma pessoa desonesta para debater com pessoas honestas, que como a CNN tem feito com muita regularidade, é, o que você faz, na verdade, é muito desinformativo, porque em vez da pessoa em casa ser a pessoa razoável que vai analisar os dois lados e tomar uma posição, ela vai simplesmente ouvir a pessoa burra e se ela tem a opinião da pessoa burra, ela tende a usar os mesmos argumentos da pessoa burra, porque ele vai te validar, né? Uhum. Então, no fundo, eu acho desinformativo. Mas claro que assim, aí como espectador, eu também tenho um certo prazer em ver a Gabriela Prioli, tipo, engolindo os caras. Isso aí de fato dá um prazer um pouco sádico de ver assim, uma certa humilhação pública. Mas eu não sei o quanto que isso é só um prazer individual ou isso tem função na É, melhora do não, debate. eu também acho que eu não sei se é porque
É que engraçado, acho que eu nunca escrevi ou pensei em escrever sobre isso, mas eu fiquei acompanhando muito o processo que aconteceu com o Pânico, né? Nossa, Porque era sim. uma coisa que eu ouvia na adolescência Eu também. e, e quando eu vi que a coisa tinha desembestado lá, eu falei, eu vou acompanhar esse processo, assim, como curiosidade mesmo, tipo assim, aonde que vai dar, né? E deu muito Total. ruim. E era É. justamente esse tipo de debate. Então, assim, eu não crio muita expectativa e já É não que dá gosto. audiência, né? É É, que dá audiência. e já não gosto mais de ver, assim. Realmente eu já Não dá não mais. consigo mais. Faz mal pra cabeça. Eu vejo muito esse mesmo processo acontecendo. E no caso do Pânico é muito engraçado porque eles já saíram desse campo, né? E É, eu não sei se você tá acompanhando, mas eles já foram para um campo assim, agora já não tem mais nem debate, assim, é só os caras que fecham com o bolsonarismo mesmo. É eu entrevista sei. com o Sérgio Moro Chapa Branca rindo da Petra Costa. Eu sei. É É esse tipo de ordem coisa. do. É dono, né? É ordem do dono da Jovem Pan, que é um bolsonarista inveterado. Mas é engraçado porque eles fizeram a transição de um jeito muito inteligente, assim, muito gradual. Tipo, não, primeiro debates. Depois. Agora vocês já perderam, então vocês não vão sendo mais nem ouvidos. É muito, sei lá, acho inteligente pra caramba, assim. É Cruel, verdade. criminoso, É, mas muito. mas muito esperto, né? E é engraçado, porque eu acho que eu encerrei as minhas perguntas, assim. Eu não sei se você ia puxar outro assunto ainda. Não, Vinícius, na verdade eu vou ter que ser indelicado, Não, porque eu vá. preciso encerrar, porque eu tenho uma ligação agora às 11 horas, eu tenho que me preparar. Mas se você quiser Beleza. fazer um papo ainda mais tarde, você pode me chamar que eu tô Não, sempre à disposição. não, Bruno, era isso mesmo. Acho que a gente conseguiu falar de tudo que tem por hora da imprensa, como que tá sendo se comportando e vamos acompanhar. Também vamos fazer a nossa cobertura, né? Vamos, E depois discutir ela e até pensar em outras soluções, métodos e jeito de pode fazer crer. e ver o que os outros vão fazer, né? Que é também É isso aí. importante. É isso, Bruno. Que te agradecer, valeu E pelo papo. brigadão, obrigado pelo convite e parabéns pelo seu trampo. Valeu, parabéns a você, Bruno, que tá fazendo um monte de coisa. Tamo Inclusive aí. indicar para quem tá aqui até agora, acompanhar o fluxo, tem muita entrevista lá e muita entrevista e muita cobertura justamente no nessa a gente falou de uma certa falta de temperatura, acho que as entrevistas que você está fazendo têm a temperatura que a gente gostaria de ver. O Marco Valeu. Nobre foi muito importante ontem, as outras entrevistas também. Eu até considero que você deu um furo com a Jandira, porque quando ela falou que o Foi um, presidente não atendia mais telefone, foi um furo mesmo. foi Essa foda aqui. informação ainda não estava disponível. Muito bom. É isso, Bruno. Bom Valeu, trabalho aí. Vinícius. Um abração para você. Até. Abraço.